Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal investiga a organização que atua no tráfico transnacional de drogas no Amazonas. Uma pessoa foi presa. Justiça Federal suspende licenciamento ambiental para exploração de potássio no interior do estado. Está preso o homem suspeito de matar a ex-namorada grávida por não aceitar a cor do próprio filho. Veja ainda, Amazonas registra quase 2.000 casos de violência contra a mulher no primeiro semestre deste ano. Entra em vigor a lei que prevê mudanças no ingresso de estudantes que participam do sistema de cotas no ensino superior. E no esporte, o cinquentenário do Campeonato Peladão. Você vai conhecer a história inspiradora de uma atleta que vem lá de Parintins. E o seu Jornal Manauara está só começando. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas mostram a frequência de um problema que só se agrava aqui no estado. A violência contra a mulher está cada vez mais comum. Só no primeiro semestre deste ano, foram quase 2.000 casos registrados no Amazonas. E quebrar esse ciclo de violência pode não ser tão simples, especialmente para as vítimas, o que exige políticas públicas mais eficazes. No Amazonas, mais de 10 mulheres por dia foram vítimas de violência doméstica nos 6 primeiros meses de 2023. Esse número não representa a realidade, já que muitos casos não chegam à justiça. Eu sofri abuso, violência doméstica, ameaças acho que foi em 2014 para 2015. Eu já estava namorando com um rapaz mais velho do que eu, ele tinha 28 anos na época. Ele me ameaçava de morte, inclusive ele andava armado dentro do carro. E a gente, toda vez que a gente saía, a gente brigava, a gente se ofendia. Então chegou um tempo que eu disse que ia fazer um BO, mas eu tinha medo de fazer o BO por conta de eu ser nova, por conta de eu tinha medo de prejudicar ele. Denunciar o crime é uma das partes mais difíceis para a vítima. Isso porque muitas das vezes o agressor está dentro de casa, o que aumenta ainda mais o sentimento de insegurança. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUSC, tem um espaço especializado em assegurar os direitos das mulheres vítimas de violência, através da OPM, o Organismo de Políticas para as Mulheres. Elas vêm para a rede, elas são encaminhadas para o SAPEM faz o primeiro atendimento com elas, avalia se há necessidade para encaminhamento para casa-abrigo. Se não houver necessidade, elas vão para o CREAM, onde elas são acompanhadas e ficam no CREAM até elas conseguirem romper com os ciclos de violência. O programa oferece serviços como casas de apoio e até aplicativos, como o Alerta, que permite que a vítima acione a polícia em caso de perigo, com apenas um clique. São medidas para manter a mulher, com ou sem filhos, longe do agressor. A gente tem um dispositivo que a gente chama de Alerta Mulher, onde é baixado para o celular dessa pessoa e ela aciona a polícia quando está em situação de risco. Esses mecanismos funcionam como apoio e amparo, mantendo a vítima segura, para que não sinta receio em denunciar a violência. Denuncie mesmo, vá para cima, não tenha medo. Sempre a favor da vida, sempre a favor de você. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que investiga um grupo criminoso que atua no tráfico transacional de drogas. E mandados judiciais foram cumpridos no Amazonas e em outros 2 estados. Ao vivo, o repórter Pedro Henrique Muniz tem os detalhes dessa operação. Muito boa noite, Pedro. E é isso mesmo, Gabriel, Sara. Eu vim aqui justamente para comentar sobre a Operação Júvia. Uma operação da Polícia Militar já está movimentando 26 policiais federais, com o objetivo de concluir 6 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, em locais estratégicos identificados durante toda a investigação. Já foram realizados 2 mandados de busca e apreensão justamente em Manaus, outros 2 também na Paraíba e outro em Salvador, onde também foi realizado um mandado de busca e apreensão. A investigação começou em 2019, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, quando cerca de 12 quilos de cocaína e 3 quilos de maconha foram apreendidos em embalagens de castanhas do Brasil. Acredita-se que o local da entrega dessas drogas era o Nordeste brasileiro.
A investigação da polícia tem por finalidade encontrar outros membros que estejam envolvidos no tráfico transacional de drogas, além do que descobrir qual seria a procedência dessas drogas. A pena no Brasil para o envolvimento com o tráfico de drogas e o tráfico de drogas como um todo pode resultar em mais de 25 anos de cadeia. Gabriel e Sara, agora eu volto com vocês no estúdio. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar a ex-namorada, que estava grávida. O corpo da jovem foi encontrado em maio do ano passado. Segundo as investigações, o homem, que seria o pai do bebê, queria interromper a gravidez da vítima por não aceitar um filho negro. A Sabrina Araújo tem mais informações. Foi preso na manhã de hoje Vitor de Souza Rocha, de 21 anos, apontado como autor da morte de sua ex-namorada, Karine Cevalho Lima, que tinha 19 anos. A prisão aconteceu na comunidade Monte Sinai, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo o delegado Ricardo Cunha, a vítima e o autor eram namorados e, ao descobrir a gravidez, o indivíduo começou a importunar a jovem para que ela fizesse um aborto. Karine seria uma mulher negra e ele tinha deixado claro para os amigos que jamais teria um filho com características negras. No dia do crime, Karine teria ido ao encontro de Victor para informar que sua família tinha ciência de que ele seria o pai da criança que iria nascer. Foi quando houve o desentendimento e ele causou a morte da gestante. Conforme o delegado, Karine estava grávida de 7 meses e seu corpo foi encontrado no dia 26 de maio de 2022, com o rosto transfigurado e sinais de agressão e tortura, além de perfurações com arma branca pela região de todo o corpo. O caso está sendo agora presidido pelo Núcleo de Combate ao Feminicídio da DHS, que a partir de agora terá todas as avaliações necessárias para especular o caso como feminicídio e também analisar a questão de crime de racismo. Sabrina Araújo para o Jornal Manauara. E a seguir você vai ver governador Wilson Lima envia à Assembleia projeto com pedido de empréstimo de quase R$1 bilhão. 600 mil pessoas são afetadas pela seca no Amazonas. A gente volta já. Quero estudar em uma faculdade 100% amazonense como eu, voltada para as questões do meu país, do mercado onde vou atuar. Tenho muito orgulho da minha terra. É aqui, junto da minha gente, que vou construir o meu futuro. Eu sou FAMetro. Vem estudar com a gente! FAMetro, a faculdade que mais cresce em Manaus. Um Feliz Natal com Dolly. Dolinho, vamos ao melhor do Natal. Feliz Natal! Dolly, um Feliz Natal com Dolly, o melhor. O governador Wilson Lima encaminhou à Assembleia Legislativa do Amazonas um pedido para que seja autorizado o empréstimo de quase R$1 bilhão de um banco internacional. A reportagem é de Mara Dalila. O valor da contratação equivale a R$982 milhões, segundo o projeto de lei enviado à Assembleia pelo governador Wilson Lima. Os recursos serão destinados ao Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica, Social e Ambiental do Estado do Amazonas. Wilson Lima disse que os recursos também serão aplicados na implementação de projetos de habitação e na ampliação de acesso à água potável e tratamento de esgoto no estado. O projeto de lei foi enviado aos deputados no dia 6 de novembro. A proposta deve ser analisada em caráter de urgência. No início do mês, a Assembleia Legislativa do Amazonas já havia autorizado um pedido do governo do estado para ter crédito junto ao Banco do Brasil. O empréstimo no valor de 220 milhões era para investimentos ao Programa Estadual de Habitação, Infraestrutura e Saneamento.
Agora, Wilson Lima quer recursos para reforçar os instrumentos de preservação da floresta, fortalecer as políticas de desenvolvimento econômico sustentável, alavancar investimentos em habitação social e saneamento básico e assegurar o crescimento econômico com sustentabilidade fiscal, social e ambiental. O presidente Lula sancionou na última segunda-feira o texto que atualiza a lei de cotas no Brasil. A nova lei prevê mudanças no mecanismo de ingresso de cotistas ao ensino superior. Clara Fernanda. O novo texto prevê uma metodologia de atualização anual nos percentuais raciais e de pessoas com deficiência para entrada nas universidades do país. Antes, o cotista concorria apenas a vagas destinadas às cotas, mesmo que ele tivesse uma pontuação suficiente na ampla concorrência. Com a nova legislação, essas pessoas terão direito a disputar uma vaga tanto na ampla concorrência quanto na reserva de cotas. Também foi reduzido o valor definido para o teto da renda familiar dos estudantes que buscam cota para o ingresso no ensino superior por meio do perfil socioeconômico. Antes, o valor exigido era de um salário mínimo e meio, em média, por pessoa da família. Com a nova legislação, esse valor passa a ser de um salário mínimo. As mudanças valerão a partir da próxima edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que ocorrerá em janeiro de 2024. Clara Fernanda, para o Jornal Manauara. O alerta agora é de saúde. A prevenção a um vírus que há décadas assusta a sociedade tem trazido resultados positivos para a ciência. Estamos falando do HIV, o vírus causador da imunodeficiência humana, a AIDS. Veja na reportagem como funciona o método de prevenção que está disponível no Serviço Público de Saúde aqui em Manaus. Um novo sistema de testagem e prevenção ao HIV e AIDS será oferecido nas UBS de Manaus. A medida de prevenção de urgência, conhecida como PEP, consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV, a partir da relação sexual desprotegida, sem uso ou com um rompimento de preservativo, e nos casos de violência sexual e acidentes ocupacionais. Somente neste ano, entre janeiro e março, foram registrados 165 novos casos de HIV e 48 novos casos de AIDS no Amazonas. A infecção pelo HIV pode causar a AIDS, doença que é possível evitar com um diagnóstico precoce e tratamento adequado. É o que ressalta a enfermeira responsável da unidade do Conjunto Ajuricaba. Você vem, a gente faz o teste rápido, dá negativo e automaticamente já lhe dou remédio para 28 dias. Você vai tomar o remédio, 2 comprimidos, um de cada por 28 dias e aí você retorna comigo. Para ter acesso ao serviço, é necessário procurar uma das 3 unidades de saúde para que um profissional possa realizar o atendimento e uma avaliação de risco. Veja no próximo bloco, Justiça Federal suspende licenciamento ambiental para exploração de potássio no Amazonas. E ainda, os impactos da seca histórica. Até já. Verão! Oi! Me vê uma Itaipava, por favor? Vou pegar. Vai, verão, vai, verão. Vem, verão. Vem, verão. Vem. Mais uma Itaipava. É pra já. Vai, verão. Vem, verão, vem. Vai. Verão! Tá ó. Prontinho. Vai, verão, vai. Vem. O verão é nosso. Itaipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Vai vender tudo. A Justiça Federal suspendeu o licenciamento ambiental e a consulta realizada de forma irregular para a exploração de potássio no interior do Amazonas. Essa proibição vale especificamente para a empresa Potássio do Brasil, que é responsável pela implantação do projeto no município de Altazes. O repórter Gustavo Moura conta os detalhes para a gente. A decisão atende ao pedido emergencial do Ministério Público Federal e da Organização de Lideranças Indígenas Mura de Careiro da Várzea e da comunidade indígena do Lago dos Soares, em Altazes. A determinação tem como base o agravamento das irregularidades a partir de uma série de violações, falsas promessas, ameaças e coação de indígenas e gestores públicos pelo próprio presidente da empresa Potássio do Brasil. Segundo a decisão, a exploração de minério na região com diversas irregularidades pode resultar em riscos de mortes e conflitos para o povo Mura.
A Justiça fixou multa de R$ 500 mil por dia de descumprimento e por violações ao território. A empresa de mineração também foi multada em R$ 1 milhão pelo descumprimento dos deveres assumidos durante as audiências de conciliação. A Justiça Federal ainda determinou a imediata suspensão de qualquer atitude de coação, manipulação, fraude, intimidação, ameaça, pressão e cooptação contra os indígenas Mura praticados pela Potássio do Brasil. Gustavo Moura, para o Jornal Manauara. O Amazonas enfrenta a maior seca da história. São milhares de pessoas afetadas. A estiagem severa causa o isolamento das comunidades, risco à biodiversidade e perigo para a navegação. A seca histórica transformou a paisagem no Amazonas. O Rio Negro atingiu o menor nível em 121 anos, registrando apenas 13 metros e 59 centímetros. No Porto de Manaus, o rio deu espaço ao retrato da estiagem severa. Todos os rios que cortam o Amazonas enfrentam as consequências do prolongado período de seca. As 62 cidades do estado estão em situação de emergência. Com a chegada do período das chuvas, os rios começam a subir, trazendo um pouco mais de esperança para mais de 600 mil famílias afetadas pela estiagem. O baixo nível dos rios preocupa trabalhadores portuários e donos de embarcações. É porque teve embarcação aqui do Rio Solimões, que teve embarcação que parou, a devido da seca, né? Tem barco, só ele seca, ele cala a 3 metros. O barco da minha patroa, o Sagrado Coração de Jesus, que chega hoje à noite. E outro barco aqui para Barreirinha e Boa Vista do Ramo também pararam, né? Por causa da seca. Nós já passamos essa tempestade e agora o rio está enchendo. O Rio Negro estabilizou em Manaus pela primeira vez no dia 27 de outubro, após 131 dias de descida. Mesmo assim, o nível da água ainda está muito baixo. Foi o que causou a interdição da praia da Ponta Negra. Vendedores ambulantes que trabalham no local relatam prejuízo. Eu sou cooperada, trabalho aqui mais de 40 anos. Nunca teve uma seca como deu esse ano. E agora abalou a gente, abalou todo mundo, não foi só aqui a Ponta Negra, foi o pessoal do interior, dos beiradinhos, tudo estão passando também necessidade. Né? Na Marina do Davi, a seca mudou o cenário completamente. Além disso, lagos importantes na Zona Leste secaram, o que causou o isolamento de comunidades e prejuízos para comerciantes e turistas. A seca afeta também o transporte de mercadorias. É como mostra a repórter Ana Beatriz Furtado. O estado do Amazonas está vivendo uma grave crise ambiental causada pela seca dos rios, que colocou todos os municípios em situação de emergência. O nível das águas está em pior condição que no ano de 2010, onde a vazante bateu recorde. E esse fator pode se prolongar até janeiro ou fevereiro. O baixo nível das águas dos rios dificulta o transporte de cargas, já que as embarcações não viajam com total capacidade, tornando o frete mais caro e aumentando o tempo de entrega de produtos e insumos, tanto para dentro do estado quanto para outras regiões do país. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, os fretes aumentaram entre 40% e 50% em decorrência da seca. O mercado precisou se adaptar, já que a Zona Franca de Manaus é responsável por grande parte da produção de produtos eletrônicos do país. O impacto da seca na logística de transporte é sentido muito mais por moradores da região do que nos produtos distribuídos para o restante do país. Com as dificuldades de levar esses produtos para a capital, a oferta passa a diminuir e a tendência é aumentar o custo para a população. É o que relata o economista Origenes Martins. A nível econômico, tivemos consequências negativas na pesca, no transporte, principalmente no transporte, já que o Amazonas depende visceralmente do transporte fluvial. Isso leva a uma diminuição violenta na questão do emprego, da renda. Nós temos simplesmente uma catástrofe social e econômica. E aí temos que, novamente, estender o pires e ficar pedindo ajuda do governo federal. E um alívio para a melhora desse cenário da seca aqui no estado é a expectativa de chuvas nesse fim de novembro. Mas quem vai trazer para a gente essas informações da previsão do tempo já para essa terça-feira
é a Sara Almeida. É com você, Sara. É isso mesmo, Gabriel. Em Iranduba, na região metropolitana, faz 31 graus amanhã. A mínima é de 24. Você pode se perguntar por que uma mínima tão baixa para a normalidade da região. É porque vem chuva, gente. A probabilidade de chover em Iranduba é de 90%. Já na Terra das Cachoeiras, faz um pouquinho mais de frio. A máxima não deve passar dos 29 graus. A mínima chega a 22 e também tem previsão de chuva por lá. Já em Manaus, a temperatura aumenta um pouquinho em relação às outras cidades e pode chegar aos 32 graus. O tempo não deve ficar tão abafado, porque a previsão é de chuva durante o dia. Gabriel. Da previsão do tempo para o trânsito. Quando a gente fala nesse assunto, logo pensamos em congestionamento, buzinas, acidentes e muito caos, não é mesmo? Ainda mais aqui em Manaus. Tudo isso pode gerar um enorme mal-estar. É o que você vai acompanhar agora na reportagem do Erian Jorge, que explica um pouco desse sentimento do motorista ao volante. A capital amazonense vem enfrentando um crescente problema relacionado a acidente de trânsito. Vários fatores têm contribuído para isso, entre eles, o estresse. O pior acidente que eu tive, que eu considero pelo menos, foi esse ano. Foi em julho desse ano. Eu estava voltando do médico e acabei sendo fechado por uma picape que fugiu e eu acabei ficando sozinho lá no chão. E ainda bem que tinha a população lá ao redor para me ajudar. É realmente muito estressante, o calor, tudo te estressa aqui na cidade. Andar aqui no horário de 3 horas, meio-dia, que o sol tá pegando fogo, é realmente muito ruim. O pessoal aqui não sinaliza, entra de uma vez, se finge de cego, enfim. De acordo com dados do SAMU, somente de janeiro a julho desse ano, já foram registrados aproximadamente 8.000 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito. O aumento de veículos, uma infraestrutura inadequada e o comportamento arriscado da nossa população são um dos fatores que têm contribuído para esses dados tão alarmantes na nossa cidade. O estresse é uma reação do nosso organismo diante de situações e ambientes estressores. Então, o trânsito ele é um ambiente extremamente estressor. A parada que a gente tem esperando num congestionamento, muito tempo sentado, aguardando essa mobilização que muitas vezes demora. Quando a gente está no trânsito, a gente não pode fazer muita coisa em relação a essa situação específica. Então, essa imobilização, essa paralisação, ela acaba gerando, então, todo esse contexto do estresse. Campanhas de conscientização e palestras em escolas sobre ações preventivas podem ajudar a contribuir para uma cultura de respeito e responsabilidade no trânsito. Dessa forma, será possível reduzir o número de acidentes de trânsito e preservar a vida nas vias de nossa cidade. Veja no próximo bloco, estão cada vez mais comuns os golpes financeiros na internet. E você vai ver também que boa parte das pessoas LGBTQIAPN+, preferem esconder a sexualidade no trabalho por medo de represálias. O Jornal Manauara volta já. O amor não se define na glória. É preciso um pouco mais. Miopia. Beterraba. Processo civil. Oxítona. Eu andei por várias partes do mundo. E sempre que sinto fome, canhota, tapioca, mitocôndria, Kátia. Tudo que aprendi ao longo dos anos não foi suficiente. Eu demorei para entender isso. Eu quero mais. Eu sinto dor no baço. Não é mais o que você quer, é o que eu quero. E o que eu quero é alecrim.
Russuado, a nova fragrância de Suelen Cristina. Já parou para pensar quanto tempo por dia você passa nas redes sociais? O Brasil é o segundo país onde as pessoas passam mais tempo conectadas. Uma pesquisa feita por uma agência de publicidade revela que os brasileiros passam mais de 3 horas em frente às telas diariamente. E a preocupação não é apenas sobre o tempo de uso, mas também sobre o nível de exposição na internet e o risco de golpes financeiros. Com o aumento do acesso à internet, cada vez mais pessoas estão se expondo para o mundo virtual, podendo assim acessar seus benefícios, mas também ficar à mercê de suas ameaças. Em 2023, mais de 80 mil brasileiros foram vítimas de golpes financeiros pela internet, como no caso de Ana Clarissa, que sofreu um golpe após uma propaganda de empréstimo divulgada pelo Facebook. Na realidade, eu estava pesquisando como fazer empréstimo, né? E aí, no Facebook, foi um anúncio no Facebook, faça empréstimo consultando Serasa e sem scoring. Porque eu não sabia na época que tinha que ter o scoring alto, né? E aí, como eu não entendia muito, beleza. Porque eu já tinha tentado fazer o empréstimo através da negatividade, através dos bancos. Só que como o meu score é baixo, porque eu não gosto de usar cartão de crédito, eu não uso cartão de crédito, você usa descontrolada, então eu não prefiro usar cartão de crédito. No sábado, ele veio de novo pedir R$700. Uma outra quantia. Uma outra quantia. Só que eu tava no interior já, e aí a internet do interior não funciona muito. Só que nessa brincadeira, eu já tinha depositado quase R$4.000 para ele. Em uma entrevista com o delegado Antônio Rondon, da Delegacia de Crimes Especializados em Repressão a Crimes Cibernéticos, é possível aprender mais sobre o comportamento dos criminosos durante essa tentativa de fraude. Também somos ensinados mais sobre como se prevenir dessas ameaças e também como reduzir os danos. A maior incidência é do perfil fake de WhatsApp, quando o golpista se utiliza da foto de uma determinada pessoa e entra em contato com parentes dessa pessoa, fingindo ser esse parente e solicita alguma transação mediante Pix. E aí o parente, a vítima, acreditando que está falando com aquela pessoa da foto, né, não se dá conta em checar as informações, acaba fazendo a transferência de Pix. Se foi vítima de crime cibernético, você tem que registrar o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia e até pelo ambiente na internet, pela delegacia virtual. Identificar imediatamente e comunicar imediatamente a sua instituição financeira, caso você tenha feito alguma transferência mediante Pix e tendo algum prejuízo em ter sido vítima do golpe, para que de repente o banco possa conseguir estornar esse valor e evitar o prejuízo. A gente não conseguiu recuperar porque a chave do Pix era diferente. Foi uma coisa que eu não me atentei, porque é isso que quando a gente está com a emoção muito à flor da pele, a gente não consegue pensar direito. E começou o período de arrecadação de brinquedos e alimentos para o projeto Afeto, organizado por alunos do Centro Universitário FAMET. E as doações serão levadas a crianças em situação de vulnerabilidade social do Conjunto Mutirão, na Zona Norte de Manaus. A Ana Beatriz Furtado explica mais pra gente sobre essa iniciativa. Boa noite, Ana. Como é que quem está acompanhando o Jornal Manauara pode fazer para doar? Boa noite, Sara e Gabriel. Boa noite a todos. Para doar, é só comparecer a um dos pontos de coleta, que são o Centro Universitário FAMETRO, que fica entre as avenidas de Djalma Batista e Constantino Neri, e a Rádio A Voz das Comunidades, que fica no bairro Novo Aleixo. O projeto Afeto é uma campanha criada pelos alunos do segundo período do curso de jornalismo, que tem o objetivo de ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social do bairro Mutirão. As entregas das doações serão feitas no dia 23 de dezembro, então você aí de casa fique atento ao prazo, pois a doação dos itens podem ser realizadas até o dia 15 de dezembro nos pontos de coleta. Volto com vocês no estúdio. E presta atenção nessa história. Famosos estão vendendo direito de imagem para uma inteligência artificial da Meta e estão se transformando em uma nova pessoa no mundo virtual. A repórter Vitória Maciel conta tudo pra gente.
Usuários das redes sociais reagiram à novidade com um vídeo que mostra o rosto e voz de Kendall Jenner se apresentando como Billie, uma amiga que você pode conversar sobre qualquer coisa. A modelo, assim como outros nomes famosos, cederam o direito de imagem para que chatbots fossem criados como personas. Ao todo, são 28 perfis nas redes sociais que mostram o rosto e voz das celebridades, como se fossem outras personalidades. Além de Jenner, uma amiga que você pode conversar sobre todas as coisas, Paris Hilton é Amber, uma detetive que resolve todos os problemas policiais, Tom Brady, um debatedor brincalhão esportivo, Snoop Dogg como um mestre de RPG, entre outros. Essa novidade foi anunciada por Mark Zuckerberg em setembro. É o uso da inteligência artificial em chats que usam rostos familiares. No site da Meta, essa ferramenta é apresentada como convenção avançada, como um assistente disponível no WhatsApp, Instagram, Messenger e Facebook. Vitória Maciel para o Jornal Manauara. E agora vamos falar de esporte. É porque o tradicional Campeonato Peladão completou 50 anos e traz uma história de muitas transformações, reunindo times regionais e mudando a vida de muitos atletas. E nessa reportagem que você vai assistir agora, nós vamos acompanhar o relato de uma treinadora que participa desse torneio, representando um time lá de Parintins. O Campeonato de Peladas do Amazonas, conhecido popularmente como Peladão, completou 50 anos de existência em 2023. Disputado anualmente desde 1973 e organizado pela Rede Calderário de Comunicação, esse é atualmente o maior campeonato de futebol amador do Brasil. Conversamos com Cassiana Barbosa, a treinadora do Amigos do Parintins, para nos contar um pouco sobre os desafios e perigos de participar desse torneio. A gente tem aquela fase que você joga e você apita. Eu acho que é mais na fase de apitar. No tempo que a gente foi apitar um jogo aqui no Valdir Moraes, eles falaram, meu juiz estava apitando o jogo. Aí tiveram uma confusão lá e chegaram para mim, não vou matar teu juiz. Aí nisso eu fiquei com medo, apavorada, porque eu como presidente responsável sempre estou ali no campo, quando tem jogo para a gente apitar, eu sempre tomo à frente. Aí eu fiquei com medo, minha intenção era desistir. O torneio tem por finalidade a integração social através do esporte, destacando a beleza e a juventude do povo amazonense. Com 45 anos de idade, Cassiana demonstra uma forte autoridade à frente dos jogadores. Rodrigo Lima, meio-campista que atua com a treinadora desde a fundação do time, conta que ela tem pulso firme. Ela tá sempre com nós aí, faz tudo pela gente. Não cobra nada, é uma líder mesmo pra gente, assim. E nesses 5 anos, nosso time foi muito vitorioso todo esse tempo aí. Não só eu posso falar, como o restante do elenco também, é um trabalho maravilhoso que ela faz aí. Eu espero que ela continue levantando esse projeto, tanto no Coroado, que onde é o Amigo do Parintins, quanto em Manaus toda. De acordo com a treinadora, a origem do nome do time deu-se porque seu marido, que é parintinense, tinha muita vontade de jogar o torneio. E como havia poucos times no bairro, eles decidiram criar o próprio, sempre disputando com disciplina e muita alegria. Pessoas LGBTQIAPN+, estão preferindo não revelar a sexualidade no trabalho. Isso mesmo, Sara, e isso acontece, segundo uma pesquisa, porque os trabalhadores têm medo da discriminação. Imagina ser desqualificado para uma vaga de trabalho simplesmente por causa da sua sexualidade. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Talentos e Inovação mostra que 61% dos funcionários LGBTQIAP+, no Brasil, prefere esconder a orientação sexual no trabalho por medo de represália. Foi o que aconteceu com o Andrei. Antigamente eu tinha costume de pintar as unhas, seja ela de qualquer cor, e já teve clientes aqui na loja que, por eu ter essa aparência masculina, acabavam que não queriam ser atendidos por mim por conta da unha que estava pintada. A pesquisa ainda aponta que 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBTQIA+, para cargos de chefia, e 41% dos funcionários LGBTQIA+, afirmam já terem sofrido algum tipo de discriminação no trabalho, mas algumas empresas estão buscando mudar essa realidade. A recrutadora dessa universidade entende que acolher a diversidade é o melhor caminho. De oportunizar, trazer talentos do mercado para desenvolvimento e, é claro, dar oportunidades bem diversificadas. Eu não consigo hoje te dizer como é que a gente consegue destinar. A gente abre as vagas e os alunos se candidatam.
eu me esforço. Eu sou casada com uma outra menina, né? Então, principalmente para mim, tem muito significado, né? E eu tento levar isso também para a equipe. Fica a esperança de que um dia o preconceito não tenha mais espaço no mercado de trabalho. O Jornal Manauara fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição. Uma boa noite para você. Boa noite.